Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Na dica de cesta de hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente limpa, refila um bloquinho sem perder as medidas dele. Na verdade, assim, se a gente for falar de uma maneira profissional, de uma maneira de um trabalho que a gente vai fazer para concorrer com medidas exatas, desde o corte até a costura, até finalizar a peça, a gente não refila. Então, na maioria das vezes, a gente não refila, a gente tem que, com o alfinete, manter a medida que a gente cortou. Mas quando a gente faz um bloquinho maior, uma coisa que a gente vai fazer de uma peça só, vai fazer um centro de uma almofada, como por exemplo, esse aqui. Fiz um nine pad, um centro de uma almofada. Agora eu tenho que limpar, deixei ele um pouco sujinho ao redor, tenho que limpar. O que acontece, os maiores erros que acontecem? Eu preciso de um bloquinho que ele tenha, por exemplo, 25 centímetros. Eu pego, coloco na base e corto os 25 centímetros. Só que eu esqueci de olhar que se eu cortar tudo desse lado, eu vou diminuir esse lado do bloco e o outro lado vai ficar diferente. Então, sempre a gente tem que partir do meio, a gente tem que medir quanto tem do meio para os lados e refilar igual dos dois lados. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Então, no caso aqui, eu tenho o bloquinho de centro, eu tenho 8 centímetros. Se eu quero um bloco de 24, eu preciso de mais 8 e mais 8. Então, eu vou tirar 8 para um lado, a partir dessa costura aqui, e posso tirar 8 para o outro a partir dessa costura para cá, colocando a régua simplesmente. Então, eu sei que se eu tenho 8 aqui, mais 8 de um lado, mais 8 de um lado, eu vou ter os 24. Agora, será que eu quero realmente 24 antes de costurar ou 24 ele pronto? Porque o melhor de tudo é, se o bloquinho do centro, o quadradinho do centro tem 8, os do lado deveriam terminar com 8. Então, eu vou cortar a partir daqui 8,75 se eu estiver usando centímetros. Aí sim eu vou ter os 3 bloquinhos no final do mesmo tamanho. Então, vou cortar aqui 5, 6, 7, 8 e 75, que é a margem de costura que eu vou usar depois na hora de costurar. Posso virar bloquinho do outro lado. Sempre é bom a gente posicionar na base, numa linha, que assim a gente tem certeza de que a gente tá cortando os dois lados bem paralelos. E aqui eu vou medir também 8,75. Então, aqui eu fiz, inclusive de propósito, para vocês verem que um lado eu tirei um pedaço bem maior. Porque provavelmente foi usado restinhos de tecido, ou foi na hora de cortar as faixas, pode ter cometido um engano. Então, sempre a gente tem que verificar de novo, medir de novo, olhar, conferir de novo, que assim a gente sempre vai ter o bloquinho reto. Então, aqui eu tenho certeza que eu tenho 8 e aqui os outros dois vão terminar com 8. E a mesma coisa do outro lado, deixo ele bem alinhado aonde eu já cortei. Essas duas linhas, elas têm que ficar alinhadas na base, porque essa outra eu vou ter que cortar também numa linha, para sempre a gente ter um quadrado perfeito. Então, eu vou botar 8,75. Sei que eu tô certinho numa linha reta da base, eu sempre olhando os 4 lados, o lado que já foi cortado, a gente sempre tem que respeitar. E 8,75. Então, aqui eu tenho já certeza que eu tenho um quadrado bem certinho, um quadrado que vai terminar com 24 centímetros, igual de todos os lados. Meninas, espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam, compartilhem, mandem mensagem pra gente. A gente tá lá sempre pra responder e agradecer sempre os comentários, os elogios, o carinho que a gente recebe sempre nessas mensagens no YouTube, no Face, no Instagram, no blog, em todos os meios que a gente tem aí para conversar com vocês. Espero vocês na semana que vem. Um beijo, até lá!